uma mensagem profética, né, na linguagem deles, né? Mas colocando uma palavra profética no coraçãozinho deles. E assim nós cremos. Invista nas crianças. Invista nas crianças. Porque o mundo que nós enfrentamos hoje não é nada comparado ao mundo que eles irão enfrentar, né? Hoje está complicado para a gente, não está, né? Tem seus desafios, seus limites. Para nós adultos, nós ouvimos uma mensagem dos nossos pais, nossos avós, né? O nosso passado era muito envolvido com religião, enfim, cristãos de joelho no chão, não é só cristão, né? Eram cristãos de joelho no chão. E nós colhemos fruto, a nossa geração colhe fruto. Eu sei que eu sou fruto de várias coisas, do ambiente que eu vivi, das pessoas que eu me relacionei, com as decisões que eu tomei, mas eu sou fruto de muito joelho no chão da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, pastor Ivete, que assim que eu entrei na família, né, é fácil se apaixonar por mim, a Mayara ficou segundo plano na família, mas tudo bem. Mas eu sou fruto de muita oração, e você, com certeza, acredite nisso, você é fruto da oração de alguém. Agora, o mundo que nós resistimos hoje, que nós lutamos, não é comparado ao mundo que eles irão lutar. Hoje a gente ouve rumores de guerra, lá está acontecendo algo, hoje nós vamos orar sobre isso. Está acontecendo coisas terríveis no mundo afora. Estamos passando por uma pandemia, um colapso econômico, político. E aí você imagina na vez deles, não é verdade? Imagina na hora deles enfrentarem o nível da batalha, o nível da guerra. Então nós temos que orar mesmo pelas nossas crianças, aqueles que virão. E eles serão os mensageiros das boas novas, não é? Se você tem problema com algumas pregações, imagine na vez deles, o que eles não vão ouvir nos púlpitos aí afora. Então cuide das suas crianças, cuide daqueles que estão assistindo. Eu não lembro quem foi que postou esses dias, a gente estava vendo, eu ouvi, né? Eu estava lá na cozinha e eu ouvi, o Thales estava assistindo TV e eu ouvi alguma coisa falando sobre o diabo, queria ganhar alguma coisa e tal. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo lá na sala? Corri lá, aí tinha um desenho em retrô, um desenho novo, porém o formato dele é todo retrô, né? E nesse desenho, acho que foi a Bruna que postou, né, Bruna? Foi. Chama Cuphead, uma coisa assim. São umas canequinhas, né? Toda inocentinha. Né, quinta programação mais assistida na Netflix hoje. E aí, como que funciona? Parece que é um joguinho e eles disputam com o diabo. E eles perdem esse jogo. Só que para eles, alguma coisa assim, para eles continuarem na disputa lá, mais ou menos não sei como que é, eles precisam pedir clemência ao diabo e trabalhar para o diabo, conquistando almas para o diabo. Presta atenção, está dentro da nossa casa, não é lá fora mais, não é lá em São Paulo, nas grandes capitais, não é lá na Alemanha, não, está dentro da nossa casa. E qual a dificuldade que nós temos? Às vezes, na maioria das vezes, a gente dá o celular para o nosso filho, não é porque a gente quer que eles brinquem, filho, aprende a usar o celular, não, é para nos dar tempo. E aí, às vezes enche ele de entretenimento para nos dar paz, porque a gente não quer assumir a responsabilidade que a gente tem sobre as crianças. Nós temos que ter responsabilidades, querido. Assuma, a paternidade da tua família é sua, não é minha. Não é obrigação do teu pastor, não é obrigação política. Às vezes a gente fica questionando os políticos, mas nós não fazemos a nossa parte dentro da nossa casa. Às vezes a gente julga o Burger King porque fez uma campanha homofóbica lá, homofóbica não, né? Uma campanha liberalista, e a gente coloca todas as nossas energias. Agora nunca mais compra um lanche do Burger King, mas dentro da casa não está fazendo papel de pai e mãe. Então vamos, como Jesus disse, né? Continue fazendo as coisas certas sem deixar de fazer as outras, né? Vamos cuidar daquilo que entra dentro da nossa casa e vamos assumir a responsabilidade, porque o mundo que eles vão enfrentar nem se compara ao mundo que nós estamos enfrentando hoje.
Amém? Depois eu passo os avisos, tá, Jean? Vamos abrir comigo, você que pode, Josué capítulo 3, uma palavra abençoada. Talvez você já leu esse texto, mas eu quero compartilhar o que Deus confiou no meu coração para as nossas vidas hoje. Josué, capítulo de número 3, o verso número 13. 3:13. Amém? Todos acharam? Oh, meu Deus, ninguém achou. Oh, glória. O texto diz assim, Josué capítulo 3, o verso de número 13. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas ou interrompidas ou barradas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Amém. Pai amado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E eu te peço, como todas as vezes, Senhor, que a tua mensagem seja viva em nós, que ela traga esclarecimento, exortação ao nosso coração, mas que construa algo poderoso na nossa vida, alinhando os nossos projetos ao teu projeto, Deus. Nós clamamos ao Senhor que o nosso coração seja uma terra fértil e a tua mensagem uma semente em nós, em nome de Jesus. Amém? Olha o que o texto diz. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas ao meio, a saber, as águas que vêm de cima, que correm para baixo, elas serão interrompidas e se amontoarão. Querido Josué, você sabe disso, era o discípulo de Moisés, alguém que caminhou, seu mentor era o grande libertador da nação, sofreu, padeceu as lutas junto com seu professor, com seu pai espiritual, com Moisés. Ele chegou até esse momento da vida dele, você vai ver depois no capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a morte de Moisés. Agora no capítulo 3, ele relata uma passagem, uma transição, fala comigo, tempo de transição. Todos nós precisamos passar por um período de transição na nossa vida. A palavra hebreu, ela tem um significado poderoso, mas na verdade ela traz como direção a um povo que faz o quê? Uma transição. Todo aquele que faz uma transição, para ele se tornar hebreu, ele tem que transicionar de uma velha vida para uma nova vida. Muitas vezes é ditado essa palavra por um momento específico de passagem de um lugar para outro, ou atravessar um rio, ou atravessar o mar, mas Deus sempre coloca um momento específico na vida do seu povo, na vida de qualquer ser humano, que aquele momento específico é uma marca na sua vida, de passagem, de um tempo para outro tempo. E aqui Josué está fazendo a despeito daquilo que aconteceu com Moisés no Mar Vermelho, quando Moisés toca nas águas e as águas se abrem, e ele passa no seco por aquele grande lago, que não era um mar, você sabe disso, mas ele passa seco, e depois quando ele passa, todas aquelas águas, elas vêm por cima do exército de Faraó e mata todo aquele exército. A mesmo significado qual foi para Moisés, agora o teu filho espiritual, agora Josué, para conseguir dar seguimento naquilo que foi proposto no seu grande pai, agora da mesma maneira ele precisa passar por um momento específico na sua vida.
Qual o momento? Um momento de transição, um momento de passagem, um momento onde ele está de um lado do rio e Deus manda ele para o outro lado do rio Jordão, a caminho da terra de Canaã, a caminho de Jericó, o lugar que seria uma das suas primeiras conquistas, talvez o grande desafio, o desafio que traria mais relevância do teu ministério, e ele precisa de um momento de passagem. Todos nós precisamos disso. Tem um momento específico na tua vida que você vai falar: dali para frente eu fui uma nova pessoa. Tem um momento específico na tua vida que você vai falar: aquele dia Deus me visitou e eu não fui mais o mesmo. Tem uma palavra específica na tua vida que você vai lembrar: aquela palavra incendiou o meu coração. Tem uma canção específica que Deus vai lembrar você, que aquela canção, no momento que eu estava ouvindo aquela canção, Deus tomou o meu coração. Tem momentos na minha vida, meu amado, que eu estava dentro do meu quarto, eu não esqueço, jamais esquecerei, que a presença de Deus era tão maravilhosa, tão densa naquele lugar, que eu chorava compulsivamente, sem conseguir abrir a boca para falar algo. Mas eu nunca me esqueço. São momentos de passagem na nossa vida. Teve momentos que eu estava indo trabalhar de moto e eu precisei parar a moto, deitar no chorão, igual um malucão, Alexandre, e chorar compulsivamente, porque Deus estava me visitando naquele momento, momentos de passagem na minha vida. Teve votos que eu fiz na minha vida, que precisou ser feito, sacrifícios que eu fiz na minha vida, que foram momentos de passagem na minha vida, momentos de transição que eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço. E eu acredito muito nisso. Eu já raspei a cabeça acho que umas 4, 5 vezes, né? Uma vez, eu falei para vocês algumas vezes, eu raspei a cabeça porque Deus não falava comigo, simples assim. Ué, pastor, mas Deus não fala com você, você sai fazendo as loucuras? Eu faço, por quê? Porque eu só existo por conta da palavra dele. E se ele não fala comigo, eu não tenho direção. E como eu vou caminhar, como eu vou conduzir um povo, como eu vou administrar uma igreja se eu não ouvir a voz do Senhor? E aí, eu vou e faço minhas peripécias, né? Certa vez, quando o meu pai estava todo naquele processo, eu raspei a cabeça. E eu disse: Senhor, eu vou fazer um voto contigo. E eu fiz alguns votos com o Senhor. Um deles foi raspar a cabeça. E a pastora fica, né, que é doida, né? Mas ela apoia todos esses votos. E eu fiz. Quando o Edgar, infelizmente, o Edgar faleceu, mas no processo, né, que ele estava no hospital, eu fui para o banheiro, eu falei: Senhor, eu vou fazer, independe de qualquer coisa, eu tenho que dar um passo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A resposta vem de Deus. Mas tudo aquilo que você vai conquistar em Deus, é necessário que você dê um passo em direção àquilo. Todas as conquistas que você tem no Senhor, tudo aquilo que você espera em Deus, antes é necessário que Deus encontre no teu coração a disposição suficiente de ir em direção. Isso muitas vezes dói, muitas vezes traz um custo para nós. E aí eu fui para o banheiro e raspei minha cabeça. Aí as crianças foram lá, ouviu o barulho da maquininha. Falou: papai, o Tade falou, né? Acho que é. Ele falou: papai, qualquer amigo seu que ficar doente, o senhor vai ficar careca? Eu falei: filho, não sei, mas se depender de mim, eu vou, continuo fazendo. Sabe por quê? Porque eu sei que eu preciso mover as regiões celestiais sobre a minha vida. Eu preciso mover os céus sobre a minha cabeça. E para isso muitas vezes precisa de uma ação minha, uma atitude minha. Olha o que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, fica de pé que eu preciso falar contigo. Mas espera aí, se ele já está falando comigo, e o requisito é eu ficar de pé, o que está acontecendo? Ele fala assim: fica de pé, eu preciso falar contigo, mas eu preciso falar de uma maneira que você ouça, entenda o que eu estou falando. E Deus não fala com você prostrado, precisa de uma ação sua, precisa de uma vontade, uma perseverança, de uma atitude de força em direção àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não fala com ninguém prostrado, não.
Primeiro Deus vai cuidar da tua alma, o teu coração, as lágrimas que rolam dos teus olhos, para Ele conseguir falar de uma maneira que você ouça. E a Bíblia diz que Ezequiel ficou de pé, e aí ela diz assim: o Espírito do Senhor falou com Ezequiel. Por quê? Porque primeiro curou a alma abatida. Quando ele se dispôs a ficar de pé, Deus começou a dar um ministério novo para ele. Amém? Ezequiel, filho de sacerdote, era para ser sacerdote, mas quando derrubaram o templo, Deus falou para ele: Ezequiel, as circunstâncias à sua volta não podem destruir aquilo que eu tenho para a tua vida. Deixa eu te mostrar uma coisa, se levante, deixa eu falar com você, Ezequiel. Agora você não é só um sacerdote, agora tu és um profeta, e a palavra flui da sua boca. As circunstâncias à nossa volta não tem poder de matar aquilo que Deus tem para nós. Você é o único responsável pela chama que queima o teu coração. Isso Deus falou comigo quando eu chorava no quarto, anos servindo a Deus dentro de uma casa, e eu me sentia um nada, e eu me sentia uma escória. E Deus falava comigo: não coloque a responsabilidade em ninguém, porque você é o único responsável de manter a chama acesa no teu coração. Eu estou construindo coisas na sua vida, se você destruir, a responsabilidade sua. Anos. Noé precisou de uma palavra para ficar 100 anos trabalhando, e a gente precisa de uma confirmação atrás da outra. Se ninguém falar comigo hoje, não é de Deus. Se ninguém falar comigo amanhã, não é de Deus. Aí no outro dia, se não passar um carro amarelo na minha frente, não é de Deus. Se não passar uma bicicleta verde, não é de Deus. A gente fica precisando manivelar Deus para entender que é Deus falando com a gente. Mas às vezes Deus fala num simples suspiro, num olhar de carinho de alguém naquela porta, de uma criança que olha para você com aquele sorriso lindo, e é o Senhor falando que te ama. É um abraço apertado que Ele te dá, é Deus falando que te ama, é Deus te dando a resposta que você precisa, porque a resposta de Deus não precisa ser audível, porque ela trabalha de dentro para fora. Tudo aquilo que é aqui não muda a sua vida, agora aquilo que entra aqui dentro tem poder de construir algo novo. Aleluia. Josué antes era um homem a serviço de Moisés, contemplou grandes feitos do Senhor. Agora é incumbido sobre a vida dele uma responsabilidade de conduzir um povo que há anos ficou no deserto murmurando. Agora um homem que antes estava debaixo da tutela de alguém, agora é dado toda a responsabilidade. Já viu quando um jovem, ele tem que assumir a casa porque o pai faleceu ou porque o pai foi embora? Quem já ouviu uma história assim, parecida? A gente fala: meu Deus, como assim? E o Senhor vai dando força, vai conseguindo, vai amadurecendo antes do tempo, vai conseguindo, evoluindo e vai dando conta, cuida do irmão, cuida da irmã. Quantos casos eu já vi assim, eu falei: meu Deus, será que eu suportaria uma coisa dessa, uma situação dessa? Agora Josué, o grande pai, morre. Josué capítulo 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué: você vai conduzir o povo. Uma grande responsabilidade para alguém que carrega uma grande chamada nas suas costas. Agora Josué, ele tem que levar um povo que acabou de ser liberto da escravidão para se tornar um exército conquistador. E marcou um tempo através da passagem que eu disse. O que te faz forte não é aquilo que você tem, o teu poder aquisitivo, ou a tua perseverança muitas vezes. Preste atenção nisso. O que te faz forte é a capacidade de reagir diante das frustrações da vida. O que te faz forte não é o poder que você tem, não é o teu sobrenome. Nós vivemos numa cidade onde tudo que você vai fazer, antes de você perguntar quem é, você pergunta: filho de quem? Estou errado? Não. Ah, você conhece o Reginaldo? Ah, filho de quem? Ah, conheço. Essa família eu conheço, claro que eu conheço. Era assim com meu pai, né?
Principalmente quando o pai conhece muita gente, você vai pelo nome, o sobrenome da família. Mas isso não muda nada diante de Deus, porque a tua força não está naquilo que você tem, está na capacidade de você reagir diante das frustrações que são impostas sobre a tua vida. É por isso que muitas vezes a gente brinca junto com a pastora, por que na nossa vez, né? Ah, pastor, eu não quero fazer nada agora. Por quê? Porque eu me decepcionei. Aí a gente brinca, mas tem que ser agora? Por que não decepcionou lá com os outros? A gente brinca com isso. Por quê? Porque a capacidade que você tem de reagir diante das frustrações da sua vida é que vai falar o quão forte você é para suportar as divergências da vida. A capacidade de suportar tudo isso, a carga que você carrega. Quando eu sofri o maior baque da minha vida, eu estava sofrendo, colocando a culpa em alguém. Deus precisou usar a minha esposa no meio da noite, no meio da madrugada, eu chorando, um homem de 37 anos chorando, igual uma criança. E ela disse para mim, cuidado, não jogue a responsabilidade em cima do homem, porque foi Deus que promoveu, porque Ele tem algo poderoso para fazer através da sua vida. Para de chorar agora, ela falou para mim. Porque ou você confia em Deus ou você não confia em Deus. Quando eu procurei a pastora Ivete para orar, ela me disse uma frase que eu senti que foi da boca de Deus. Ela disse assim, você tem certeza do que Deus tem para você? Eu disse sim, então por que você tem medo? Foi ou não foi? Por que você tem medo? Ou você confia naquilo que Deus tem para você, ou você confia na palavra, ou você confia na promessa que Deus colocou sobre a sua vida, as verdades liberadas do trono de Deus na sua vida, ou você abandona tudo. Ou eu confio naquilo que Deus está fazendo, e assim eu posso reagir diante das frustrações da minha vida, e eu não carrego isso ao longo da minha vida. Agora Moisés e Josué, cada um participa de uma transição, de uma passagem. Moisés, para libertar o povo, ele precisa fazer uma passagem pelo mar, você conhece a história. Agora Josué, ele precisa fazer uma transição na vida, porque o coração dele ainda estava temeroso, porque o grande líder morreu. É milhões de pessoas sobre a minha tutela, a minha responsabilidade agora. E Moisés morre antes de guerrear. Preste atenção nisso. Josué é colocado diante do rio Jordão. E Deus fala para ele, Josué, envia primeiro os sacerdotes levitas que carregam a arca. Quando os sacerdotes levitas tocarem as águas, o rio vai se partir em dois. Meu Deus do céu. Gente, olha esse mistério. O rio vai parar. A água que corre para lá, a parte de cima vai morrer uma barreira altíssima contendo a água que desce. A água que desceu vai escoar. E eles pisarão em terra seca, no meio do rio. E aí o texto diz que Deus falou para Josué, no meio do rio, você vai escolher 12, cada um representando uma das tribos. Cada um vai pegar uma pedra do meio do rio, onde o sacerdote está pisado. E aquela pedra ele vai levar, vai construir um altar, e aquilo vai ser um memorial. E aí eles questionam, mas esse memorial quer dizer o quê? Quer dizer que todos os teus filhos lembrarão do que o Senhor fez no teu tempo. Dias de passagem marcam a nossa história e toda uma geração depois de nós. Todas as suas decisões hoje, Jéssica, vai trazer uma responsabilidade nas gerações que virão após ti. O dia que o Senhor colocar filhos no teu ventre, aquilo que você faz hoje, eles colherão frutos. E Deus fala para Josué, construa um memorial, para que todos se lembrem dos feitos do Senhor na sua vida. O detalhe é que a gente faz a passagem de uma velha vida para uma nova vida, e carrega um saco de frustração atrás da gente. É ou não é? É ou não é? Aí a gente fica assim, mas lá atrás,
Fizeram isso comigo. Me machucou, aquilo doeu, frustrou. E hoje, tá bom? Tá. E por que está carregando o peso lá de trás? Mas magoou, mas doeu. Me desfizeram de mim, ninguém deu crédito. Mas está feliz hoje, tá? E por que está carregando o peso lá de trás? Eu não encontro com Deus. Um dia vocês saberão o que é isso. No encontro com Deus, eu estava servindo todo mundo. Deus falou comigo, eu preciso te curar. Eu falei, mas eu não estou aqui para ser curado, eu estou aqui para ser um instrumento para curar essas pessoas. Ele falou, não, antes de você curar alguém, eu preciso curar a tua alma. Sabe por quê? Porque eu não sabia, eu não conseguia, Esther, falar em público. Eu não sei se alguém reparou que eu tenho a língua um pouquinho presa. É bem pouquinho. Mas eu não conseguia, eu tinha problema, eu tinha vergonha. Aí Deus falou para mim, antes de eu fazer em alguém, através da sua vida, eu preciso curar a sua alma, porque você tem um bloqueio na sua vida. Por quê? Porque quando era criança zoavam você, porque o pai brincava, porque todo mundo brincava, e parece ser tão inocente, mas criou uma marca, um machucado na minha vida, e eu precisei fazer um rito de passagem. Eu precisei deixar no leito do Jordão as frustrações, os machucados, as minhas dores, e do lado de cá me tornar quem o Senhor me chamou para ser. Moisés era um pacificador, agora Josué é um líder guerreiro. Moisés foi um libertador, mas Josué é um conquistador. Moisés começa algo, Josué precisa concluir aquilo que foi começado. Moisés conduz o povo através da direção de uma nuvem, mas Josué guia o povo através da arca, nos ombros dos sacerdotes levitas. O povo tem sede e fala para Moisés, Moisés, a gente vai morrer de sede. Deus fala para Moisés, vai lá, toca na rocha. Moisés fala na rocha, dá água para esse povo. Agora na vez de Josué, o povo tem sede do mesmo jeito. Josué, nós vamos morrer de sede, Josué, o que nós vamos fazer? E Josué fala, cava poços. É diferente, o grande líder passou, as coisas do passado passaram, as frustrações ficaram para trás, o desespero ficou para trás, os medos ficaram para trás, as depressões, as angústias, quando te molestaram, ficou tudo para trás, as mentiras ficaram do lado de lá do Jordão. Agora eu fiz um rito de passagem. Moisés era o grande pacificador, mas precisou levantar um líder guerreiro para conquistar. Todo o rito de passagem é de Deus para a nossa vida. O problema é que a gente tenta carregar do lado de lá do Jordão as frustrações para o lado de cá para conseguir caminhar. Moisés, quando sai do Egito, presta atenção, um caminho que era para ser, uns dizem de 4, outros dizem de 40 dias. E a primeira volta que eles precisam dar, o caminho que eles precisam dar, vai se encontrar com o exército filisteu. Só que eles não estavam prontos para essa batalha. O que Deus faz? Dá a volta. Percorreram um caminho de 40 anos, mas aí tem as murmurações do povo. Quando se depara com o exército, Deus fala, dá a volta. Agora Josué, preste atenção nisso. Josué está conduzindo o povo. Ele vê uma terra linda, maravilhosa, mas tem um grande exército. Quando ele ora ao Senhor, o povo tem medo. A mesma cena, com um líder diferente. Moisés fala, vamos dar a volta, porque nós não temos condições de enfrentar. Quando Josué se depara com um grande inimigo, ele fala, cada um pega a sua arma, cada um pega a sua espada, cada um pega a sua flecha, porque não há inimigo nessa terra que venha contra nós, porque nós temos o Senhor dos Exércitos, a arca, a presença de Deus está conosco. Olha a diferença, rito de passagem. O medo ficou para trás, antes era um caminho de libertação, a gente já passou por isso. A gente já veio, já chegou aqui para a igreja, lá atrás, quando você foi convidado para estar aqui.
Você veio, eu estou conhecendo agora, nossa, meu Deus, eu não sabia que era desse jeito, é tão gostoso, a pastora canta uma música, nós fica igual um peão tonto, assim, ó, vai para um lado para o outro, e está maravilhoso, está gostoso de ficar aqui. Mas chegou um momento, que esse rito de passagem tem que ser muito evidente na nossa vida. Porque antes você veio para cá para ser liberto, hoje você veio aqui para se tornar um soldado nesse exército grandioso do Senhor. Você já não veio mais para somente pacificar, não. Você veio para conquistar agora uma terra que é tua por herança. O líder mudou, Moisés morreu, o líder alterou. Não é o mesmo, mas a promessa é a mesma, a palavra é a mesma. Mudou de igreja, mas a palavra é a mesma. O pastor é diferente, mas a palavra, a promessa é a mesma. O lugar é diferente, a cidade é diferente, a família é diferente, mas a promessa é a mesma e Ele há de cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita, eu quero profetizar. Meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, aqui está a sua igreja, Senhor, que antes veio, muitos deles, Senhor, com o coração ferido, com o coração frustrado, Senhor, ó Pai, com dores na alma, mas Deus, essa passagem, Senhor, que o Senhor nos simboliza aqui, Pai, é uma mensagem profética, de que um novo tempo começou na vida do meu irmão, um novo tempo começou na vida da minha irmã, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de provisão, um tempo de portas abertas, um tempo de que a boca vai fluir palavras de vida, um tempo onde a mensagem vai fluir do próprio corpo físico deles, em nome de Jesus. Um novo tempo não quer dizer que você vai esquecer tudo que ficou para trás, mas vai fazer você lembrar do tamanho do teu Deus, que te fez chegar até aqui. Aleluia. Se coloque de pé, você que pode. Baixa um pouquinho aqui, Pedro. Fecha os teus olhos por um minuto. Ah, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, para um tempo de conquista, Deus. Não mais o medo, não mais aquilo que nos paralisava, não. Mas um tempo que nós vamos avançar, Deus. Nós choramos muito tempo, Pai. O nosso travesseiro muitas vezes foi o nosso confidente. Meu Deus, muitas vezes nós não tínhamos ninguém para chorar, não tinha um ombro, não tinha um colo, como disse Davi. Eu procurei alguém que acalmasse meu coração, não encontrei. Olhei para a minha direita e não tinha ninguém. Mas eu olho para o Senhor, autor e consumador da minha fé, o Senhor dos exércitos, que nos cuida, nos guarda, nos protege. Se tentaram matar os teus sonhos, sim, Deus, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, ouça isso. E ferido, perdeu a visão. A gente tem que parar das nossas rodinhas, a gente falar das frustrações da vida, a gente tem que falar dos projetos do futuro. Esse ano Deus tem coisas poderosas para você através da Central da Fé, e vai usar a tua vida, meu irmão, vai usar a tua vida, a tua família. Deus tem coisas poderosas para fazer na vida das nossas crianças, e Deus quer usar você. Oh, Jesus. Não desista, não pare. Deus tem coisas grandiosas para fazer nessa cidade, e Deus quer te usar. Chega de chorar, chega de lamentar. As nossas rodas de conversa tem que parar de evidenciar as frustrações e começar a evidenciar o projeto de Deus, o sonho de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, o futuro que Deus tem preparado para nós como igreja. Oh! E a tua visão
recebe a cura, recebe a unção. Deixa Deus trabalhar dentro do seu coração. Deus está falando com você. Eu sei que está. Unção de ousadia, unção de conquista. Moisés já morreu. Unção de O tempo já multiplicação. Já passou pelo Jordão. Recebe a cura, Agora a arca está no meio do rio. recebe a unção. E você está passando por ela. Unção de ousadia, Aleluia. unção de conquista, Sim, Deus. unção de multiplicação. O tempo passou, mas a promessa é a mesma. Não desista, não pare. A promessa é a mesma na tua vida. A promessa é a mesma na tua família. De Deus, Aquilo que queima o teu coração é só um sinal do que Deus tem para fazer através de você. Não há ninguém aqui que não pode. Não há ninguém aqui que pode se dizer: eu não tenho capacidade, eu não posso fazer. Pastor, não conta comigo porque eu não sei falar, eu não sei andar, eu não sei me comportar. Ah, deixa eu te falar, meu irmão, eu me julgo o menor entre todos, porque eu não sei falar, eu não sei agir. A minha vida é uma luta na minha mente para me controlar os meus pensamentos, controlar a minha raiva, controlar o meu nervosismo, controlar a minha língua. Mas ainda assim eu me lanço aos pés do Senhor e falo: Senhor, misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia eu quero, Deus. Se tiver que usar alguém nessa noite, Senhor, eu estou disposto. recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente pra gente cuidar ainda. Teu ministério não acabou. Oh, meu Deus do céu. Não acabou, não. Sim. Precisar chorar, chora. Não tem medo, não. Teu ministério não parou lá atrás. Tem muita gente para você cuidar, meu irmão. Você foi instrumento para trazer alguém aqui. Você é instrumento para libertar alguém na sua casa, na sua família. O teu ministério não acabou. É agora que está começando. É agora que está começando. É uma passagem nessa noite. Tem muita gente para você cuidar. Tem muito chamado ainda pela frente. Tem muita vida ainda. Tem muito fogo ainda, tem muita lenha ainda para queimar. A gente vai mergulhar muito no Espírito aqui ainda. Ah, radamai shokereda namais. Aradadakama sore de kambai soes. Faz tempo que você não ora em línguas? Eradama shore de kantamanai se. Deixa o Espírito Santo te incendiar aí onde você está. Aramadama de kerede da kamasure de da sada radabais. Deixa Ele queimar você. Dá liberdade. Dá liberdade. Fala: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Espírito Santo, estou aqui. Me pega. Me pega, Espírito Santo. Tem muita chama ainda para queimar o teu coração. Tem muito chão para você percorrer. Tem muita vida para conquistar. Tem muito terreno para você conquistar. Tem muito território. Satanás não está feliz com a tua vida, por isso que ele está tentando maltratar a tua alma. Por isso que ele está tentando matar a tua família. Ele não está feliz com o que está acontecendo, porque você fez uma passagem. É tempo de transição. O tempo de frustração ficou para lá, onde Satanás ficava martirizando as suas dores. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.
essa noite é uma noite diferente, querido. Eu gostaria muito de te chamar você para vir aqui na frente. Mas eu quero que você, nessa noite, tome essa decisão sozinha, onde você está, na sua casa. Deus está falando com você e o Senhor vai confirmar na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você estiver acordado, você vai sentir no teu coração, na tua mente, o Espírito Santo te falar. Se você estiver dormindo, Ele vai te dar sonhos nessa noite. E Ele vai te revelar o projeto que Ele tem para a sua vida. E você vai testemunhar aqui em nome de Jesus. O Senhor vai falar com você como nunca antes. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai passar a falar com você como nunca antes você ouviu Deus falar. Para que haja testemunho de que o Senhor está falando com você e te tirando da cadeira nesses dias. Para que sirva de testemunho daquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Santo Deus, Santo Deus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Se tentaram Obrigado, Jesus, por essa noite, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te adoro, nós te adoramos. Que o Senhor encontre em nós um coração disposto, Senhor, a te servir como nunca antes. Incendeia-nos, Deus, nesses dias. Destrave em nós, Deus, a palavra profética da nossa boca. Já foi, o tempo já passou. Agora nós vivemos uma nova vida, uma nova família. Uma família aqui chamada Central da Fé Church. Uma família que ama, porque é sobre amar e ser amado. Uma família que ama, que tem seus limites, tem seus limites, tem seus defeitos. A gente não é dono da verdade, não, mas nós amamos. Nós amamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nos leve a um tempo, Senhor, onde o Senhor nos preparou para Ele. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus, esse amor que transcende a nossa consciência, essa paz que flui no nosso meio, essa presença tão doce dessa noite, nos acompanhe, Senhor, por todos esses dias. Se há alguém aqui que precisa ser liberto, Deus, em nome de Jesus, eu dou uma palavra de ordem. Satanás, solta agora. Solta agora essa vida. Solta essa família agora. Parte em retirada agora e leva tudo que é teu. Em nome de Jesus. Se alguém precisa ser curado aqui nessa noite, eu dou uma palavra nessa enfermidade. Parte em retirada agora em nome de Jesus. Solta essa vida. Solta o aparelho digestivo dessa pessoa em nome de Jesus. É uma palavra de ordem pela autoridade que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e toda a tua casa, em nome de Jesus. Quem recebe, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele é maravilhoso.